Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o episódio piloto de Snowpiercer. Essa série, ela é baseada num quadrinho francês e eu, para não estuprar o francês, eu vou deixar o Google falar. Le Transpersonnage. Essa é a série. E... essa é a série? Não, esse é o quadrinho. Esse é um quadrinho de 1982. Ele tem diversos volumes de história. E ele já foi adaptado para o cinema num filme que tem o Capitão América, o Chris Evans, como protagonista. E pelo que eu entendi, essa história da série se passa antes da história do filme, que todas elas se passam entre as histórias dos quadrinhos. Eu encontrei inclusive na internet essa timeline aqui que explica exatamente onde cada história se encaixa. Eu sei que o quadrinho é uma coisa bem grande, assim, bem expansiva de cenário. Eles têm vários arcos, né? O primeiro arco chama The Escape, depois vem Explorers, Crossing, Terminus, e aí por fim existe um arco prequel, né? Mas, enfim, do que se trata, né? Ele é um futuro pós-apocalíptico, né? Meio que uma derivação do cyberpunk aí, que é o snowpunk, né? Esse futuro onde é um futuro que a neve tomou conta, né? É um futuro de apocalipse ecológico, né? Existia um problema de aquecimento global e eles, para tentarem reverter esse aquecimento global, eles acabam modificando a atmosfera do planeta de tal forma que a gente tem uma nova era glacial. Essa história toda, ela me lembra muito um joguinho de DOS que eu joguei muitas vezes, que chama Transártica, que era basicamente esse conceito mesmo. A sociedade estava inteira num mundo de neve, assim, tomado pela neve, e você tinha que se locomover através de trens, né, para poder sobreviver e coletar mais recursos e tal. Esse jogo, ele foi lançado, é um jogo francês, ele foi lançado por uma empresa chamada Silmarils, que, enfim, tem um nome baseado no imaginário do Tolkien, né, mas é uma empresa francesa. E esse jogo, ele é baseado numa série de livros que chama La Compagnie des Glaces. Que o Google me traduziu como companheiro de sorvete, mas não acredito que seja isso. The Ice Company, né, foi traduzido para os Estados Unidos só o primeiro volume, para o inglês, né, só o primeiro volume. Os outros 97 livros não foram traduzidos para outra língua sem ser a língua original, o francês. E, enfim, é uma pena, porque é uma série gigantesca, são quase 100 livros aí, todas escritas pela mesma pessoa, o que é um feito. Como é que alguém escreve 97 livros em cima do mesmo tema, né? Como é que alguém escreve 97 livros já seria uma coisa a ser perguntada. E, enfim, o que se trata essa história, né? Então tem esse grupo de pessoas que moram nos vagões de trás do trem, né? Esse trem que não pode parar mais, porque o mundo inteiro está congelado. E esse trem, ele parece que ele fica andando ao redor do mundo. Eu não sei como que ele ultrapassa os oceanos, mas, enfim, talvez os oceanos estejam congelados já e eles construíram trilhos por cima. Não faço ideia de como que é a praticalidade desse trem, né? Que, aliás, eu não sei também, pelo menos o primeiro episódio, não explica de onde que eles tiram energia para manter esse trem andando, né? É uma dúvida aí que me surgiu durante o episódio. Não sei se isso será explicado, não sei nem se é explicado na história, nos quadrinhos talvez, mas enfim, é um ponto aí que eu acho curioso, da onde que eles conseguem energia para manter esse trem andando indefinidamente, né? Mas enfim, as pessoas que moram na parte de trás do trem são a turma do fundão, né, da escola, né? É o pessoal que são os excluídos sociais, né? Tanto que eles invadem o trem para entrar, porque o trem ia partir,
só com os super ricos ali, né? Os super poderosos e os super influentes, né? Eles acabam invadindo, eles entram nos últimos vagões ali do trem. Então eles ficam sendo esse pessoal do fundão do trem ali. E eles meio que estão à mercê das vontades do pessoal da frente do trem, que define quanto de comida eles recebem, definem, enfim, como que a vida deles vai ser gerada, inclusive se eles podem ou não ter filhos e tal, porque existe, obviamente, um limite de espaço ali, né, nesse trem. Então, como que eles lidam com a população desse trem? Isso é uma questão também, né? Eles, obviamente, é só o primeiro episódio, eles não abordaram isso, mas é uma coisa curiosa, né? Como que eles cuidam desse tipo de coisa, né? Tem uma cena no episódio que eles... uma das personagens principais, que é Jennifer Connelly, inclusive, que faz a personagem, ela fala a respeito de um morango, né? Ela fala, tudo aqui nesse trem tem um motivo, tem uma função, né? Tem seu espaço aqui no trem, né? Porque ele tem tantas calorias, ele faz isso, faz aquilo. Ela explica qual é a função real daquele morango, né? E aí ela ainda fala, vocês não têm espaço aqui no trem, né? Vocês não fazem parte dessa equação, né? Por isso que o trem pode, essa sociedade, esse microcosmos aí da sociedade, né? Pode estar acabando tendo problemas porque, sob a perspectiva delas, existem essas pessoas que invadiram o trem, né, e estão consumindo recursos e tal, que o projeto inicial não contava com eles, com essa variável aí, né? Então, de novo, é uma oportunidade aí que a série está se pegando aí para fazer justamente essa discussão social aí. Uma coisa que eu acho esperta é que eles meio que parece que vão transformar essa série em uma série de investigação policial, porque o personagem principal, ele era, antes do apocalipse, né, antes do mundo acabar, né, ele era um policial, né, e ele era um detetive, ele investigava e tal, e, enfim, existe uma morte ali no trem que eles precisam investigar, eles precisam saber quem causou essa morte, quem é o assassino, né. E como ele é o único policial, eles acabam tirando ele lá do fundão do trem, né? E falando, olha, vem cá, você pode vir aqui, mas você vai ter que investigar esse caso aqui pra gente. Como ele é o único com as habilidades necessárias, então ele se torna útil ali para essa sociedade aí dentro do trem. E com isso, você tem esse personagem que não conhecia o resto do trem, a parte da frente do trem, né? Passando por diversos vagões e vendo todo o luxo que eles vivem, toda essa estrutura gigantesca que eles vivem, que para ele é uma utopia, né? Mas a utopia de um homem é a distopia do outro, né? Então é bem isso que a série está se forçando aí a colocar, né? Olha, existe esse mundo utópico aqui na frente do trem, e lá no fundo tem um mundo distópico para outras pessoas, né? Então, mas é o mesmo ambiente, né? Então o que é bom para um é péssimo para o outro, né? Enfim, eu acho que eles vão conseguir manter bem esse clima. Espero que eles consigam manter esse clima de investigação, porque eles têm um ambiente super restrito para desenvolver, né? Que é tipo só o trem. Então eles não deixam claro quantas pessoas tem a bordo desse trem, mas de um jeito ou de outro é uma quantidade limitada ali de pessoas. Então eles vão ter que estender bastante esse primeiro mistério, né, de quem causou essa morte e tal, justamente porque quando aparecer uma nova história com esse mesmo personagem, vai ter que ser um novo mistério, né? Então eu não sei se eles vão conseguir fazer um mistériozinho da semana, né? Toda semana tem um assassinato novo, ele vai ter que investigar. Acho que isso seria uma má escolha, né? Principalmente pelos formatos que as séries hoje em dia estão se propondo, que são essas grandes histórias que percorrem aí a temporada toda, ou talvez até a série toda, né? Enfim, é uma coisa aí, mas eu acho interessante a série ser uma série de investigação policial aí, eu acho um bom caminho. Uma coisa que acontece bem no finalzinho do último episódio é que eles sempre falam, né, que o dono do trem, né, o construtor do trem e tal, que eu não peguei o nome dele ainda não decorei o nome dos personagens, mas ele
O nome dele é com W o começo, tanto que o logo ali da empresa é um W, né, com um círculo ao redor, que basicamente é o mesmo símbolo do WordPress, né? Então quem tem um blog aí no WordPress reconhece o símbolo que eles usaram, né? Não sei como é que vai funcionar legalmente isso aí nos bastidores, mas enfim, é basicamente o mesmo símbolo. A gente descobre que essa personagem, que é interpretada pela Jennifer Connelly, ela é esse cara, esse criador do trem, né? Porque ela vai, no finalzinho do episódio, ela vai até o vagão lá da frente, né? O vagão o que puxa todo mundo, né? O vagão não, o carro principal, né, do trem. E ela troca de turno ali, meio que com um outro cara que tava ali pilotando o trem, né? Tava ali na frente. E aí eles trocam de lugar, então ela vai agora assumir esse novo posto aí. O que é curioso também, porque o episódio me dá a impressão de que ela trabalhou o dia inteiro na parte de trás do trem, tanto que ela é reconhecida como a voz do trem, né? Ela é a pessoa que fala no microfone e sai nos alto-falantes ali do trem, sempre que precisa mandar alguma mensagem e tal. Então parece que ela trabalhou o dia inteiro ali no trem, resolvendo esse problema, tal, pegando o policial lá atrás e expondo o problema pra ele e tal. E aí à noite, quando seria a hora dela ir descansar, ela vai lá e ela vai pilotar o trem. Então essa mulher não dorme? Será que tem alguma coisa aí por trás disso, né? Será que ela tem algo a mais que eles querem mostrar? Ou eles querem só mostrar que ela era a criadora do trem, né? E por que ela se esconde atrás de uma faceta masculina ali, né? Porque eles sempre falam o criador do trem, né? O construtor. E aí no final, não, peraí, a Jennifer Connelly, né? Eu não sei se eles querem só esse efeito da surpresa, assim, de não, é uma mulher, por que ela tá se escondendo atrás dessa faceta masculina? Ou se eles querem mostrar algo mais, porque tinha um cara ali que tava pilotando o trem, talvez esse posto ali seja meio intercambiável entre eles dois, enfim, a ser descoberto ainda nos próximos episódios. Enfim, é um episódio bem, bem sólido, mas ele não traz grandes surpresas, ele não traz grandes coisas, assim, ele meio que tá preparando o terreno, né? Me dá essa sensação de preparar o terreno. Vamos ver nos próximos episódios ainda. Teve uma coisa que me incomodou um pouco, que é uma falta de cuidado que a série teve com o espaço dos vagões. Tem vagão que é super apertadinho, assim, e as coisas são super pequenas, então você imagina que o trem é bem estreito. E tem vagões que você quase não vê as paredes, assim, eles são enormes. Você meio que não vê o limite. O cenário que eles produzem é um negócio enorme, assim. Então, os vagões eles têm que ser todos na mesma largura, né? Eles não podem variar de largura porque tem o trilho ali embaixo, né? Então eles têm que... as larguras deveriam ser constantes, né? E não existe esse cuidado. Tanto que o último take do episódio é uma cena de fora do trem, né? Vendo a Jennifer Connelly ali como maquinista ali, né? No primeiro vagão. E ela... você vê a personagem de fora, assim, do trem, e ela ocupa um espaço relativo ali no trem. Então o trem não é tão largo, assim, tão grande, né? Enfim, eu achei uma falta de cuidado. Eles poderiam ter tido mais cuidado com isso. Mas, enfim, vamos ver os próximos episódios, vamos ver como é que eles se desenrolam. Mas, enfim, é interessante. O cenário é interessante e tal, mas eu acho que eles... o foco da série muito provavelmente é mais esse lado social que eles querem discutir, mas falta um pouquinho de carne ali pro lado do funcionamento desse trem. Como que isso aí funciona, né? O trem não pode parar nunca. Qual é o tamanho desse trem? Da onde que vem energia para manter esse trem rodando, né? Da onde vem suprimento ali para todo mundo, né? Eles mostram que eles têm uma plantação ali dentro do trem, mas esse negócio teria que ser enorme para suprir ali para todo mundo comida. Enfim, tomara que isso seja explicado em outros episódios, em episódios mais pra frente, ou pelo menos
dei uma pincelada assim por cima, porque me pareceu muito jogado aí. Mas enfim, vamos ver. Gostei do primeiro episódio, achei um episódio bom. Não achei a melhor coisa do mundo, mas achei divertido. Achei um episódio divertido. Então é isso aí. Agora o Tico vai falar as opiniões dele a respeito do primeiro episódio de Snowpiercer. Vai lá, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mais uma série de ficção científica da Netflix, Snowpiercer. Aqui também conhecido no Brasil como Expresso do Amanhã. Como é que é essa série? Como é que também foi feito um romance dessa ideia, depois foi adaptado para um filme e agora virou uma série da Netflix. Consiste no quê? Por causa de aquecimento global, o mundo ficou muito quente, daí os cientistas deram algum jeito de tentar remediar essa alta temperatura com alguma coisa que esfriasse a temperatura, daí tornaria as coisas mais niveladas, né? Só que o que aconteceu? O negócio era forte demais e esfriou demais, daí o mundo inteiro ficou congelado. Daí qual é a grande ideia para salvar a humanidade desse grande frio, dessa grande era do gelo? E ficou tão frio que o frio até saiu da telinha e me deixou todo cheio de frio aqui, por isso que eu estou agasalhado e assim por diante. Vamos lá. Qual foi a ideia de sobrevivência da humanidade? Construir um trem. Um trem que vai ficar rodopiando o mundo eternamente, infinitamente, para sempre, até esse frio diminuir. E assim por diante. Bom, eu já começo com uma crítica rápida sobre principalmente essa ideia do trem, que eu acho uma ideia muito... que a gente já vai discutir isso um pouco mais pra frente. Eu sei o porquê foi escolhido um trem ou coisas similares, né? Mas tentando transportar um pouco mais para a realidade, se alguma coisa do tipo acontecesse na realidade, se eu tivesse algum tipo de poder sobre esse tipo de solução, eu escolheria obviamente um abrigo subterrâneo, né? Alguma coisa, e também algum abrigo subterrâneo perto do mar ou de algum lugar que tenha água, né? Por que subterrâneo? Porque obviamente você vai estar protegido de efeitos atmosféricos que agora seriam prejudiciais para a vida humana e para a vida. E também tem outro aspecto, né, do fato de ser debaixo da terra, que você pode continuar cavando e assim por diante você pode ir aumentando o seu abrigo, né, aumentando a área de convivência e assim por diante, né. Esse abrigo poderia ter uma forma de aumentar ele, né. E é isso, assim por diante. Essa é um pouquinho de crítica relacionado à série, relacionada a essa ideia do trem, que é muito estranha, né? Que transportando para o mundo real não faz o menor sentido, né? Pelo menos para mim. Mais uma vez eu escolheria um abrigo subterrâneo. Vamos lá, mas por que escolher um trem, né? Por que escolher esse tipo de abrigo de objetos? A escolha específica de um trem, eu não sei o porquê que o criador da obra escolheu o trem especificamente. Podia ser uma nave espacial, podia ser um barco, um navio ou alguma coisa do tipo, né? Mas a ideia é que o trem especificamente não importa, né? A grande discussão da série, a grande discussão da obra é justamente... primeiro, é relacionado ao como lidar com um ambiente muito escasso de recursos, né? Onde qualquer recurso mineral, biológico, comida, esse tipo de coisa é muito valioso, né? E precisa ser mantido e cuidado. Precisa ser mantido e cuidado com muito esforço, né? E é isso, né? Mas esse é
um aspecto, mas o aspecto principal que rege a discussão da obra é justamente a luta de classes, né? Entre rico e pobre, entre quem é o dono do brinquedo todo, quem é o dono do vagão, do trem, e quem não é, né? O que aconteceu logo no começo da série foi tinha lá o trem da sobrevivência da humanidade, e obviamente quem pagou por isso foram os ricos, que tinham recursos para comprar passagem, que obviamente seriam muito caras, né? E os sobreviventes que não tinham dinheiro quebraram o portão, tal, as coisas, e invadiram e pegaram alguns vagões. E aí o trem continuou andando e assim por diante. Só para explicar o porquê que tem um aspecto de classes, né? E é isso, é essa a discussão primordial da obra em si, é exatamente essa questão da discussão de classes, a luta de classes por recursos, porque, mais uma vez, como a própria série ela mostra, né, mostra muito, o pessoal do vagão dos fundos, que era o pessoal que invadiam, né, para poder sobreviver, não tinham nada para comer, eles recebiam rações dos outros vagões, rações de pouca comida, às vezes não o suficiente para todo mundo. Eles criavam ratos para poder comer e assim por diante. Enquanto isso, lá na primeira classe, as pessoas podiam comer frutos do mar maravilhosos, sushi, e assim sushi fresquíssimo, né? Porque lá tinham vagões com aquário, né? Daí exatamente o motivo pelo qual é muito importante ser um trem ou uma nave espacial, mas de qualquer maneira um lugar onde os recursos são exatamente muito escassos, né? Porque se torna muito mais claro e explícito, né, a injustiça pela diferença de recursos distribuídos entre as classes, né? Enquanto o pessoal da classe mais alta, que está lá no começo do vagão, tem absolutamente tudo o que quer e o momento que quer e na maneira que quer, o pessoal lá do fundo tem pouquíssimos recursos e pouquíssimos recursos, né? Bom, essa obra tem como objetivo justamente discutir essa luta de classes, essa desigualdade também de recursos entre as classes no mundo real. Mas sempre quando você quer fazer essa discussão numa obra de arte, alguma coisa do tipo, normalmente você quer tornar as coisas muito mais claras e explícitas pro telespectador ou para o leitor, né? Então você torna aquilo que torna você amplia as desigualdades para que você possa mostrar a discussão, né? E qual é uma das coisas mais importantes nesse aspecto é exatamente a distribuição de recursos, né? Quando os recursos são escassos, muito escassos, né? E a quantidade de pessoas também é limitada e tudo mais, você é muito mais visível e claro e explícito a injustiça da distribuição dos recursos, né? Já no nosso mundo real, embora as desigualdades sejam até muitíssimo maiores do que é mostrado na série, né, e no filme e assim por diante, primeiro que
injustiças por distribuição de recursos não é tão clara, e também, e principalmente, o aspecto da escassez dos recursos não é clara, né? E é isso, assim, por isso que, como diz o ditado, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, quando você não vê a diferença, a escassez dos recursos, né, e como eles são mal distribuídos, e quando isso não é perceptível, a discussão sobre isso é muito menor, muito mais, não digo rasa. A percepção sobre a discussão sobre isso se torna muito menor, né? Já nessa obra, né, como o objetivo é justamente discutir isso, tornar essa questão muito mais explícita é fundamental, e é exatamente por isso que um trem, ou poderia ser uma nave espacial também, mas de qualquer maneira é um ambiente muito confinado, de recursos muitíssimo muito escassos, né? Um outro filme que eu gostei muito, que trata exatamente sobre isso que estamos discutindo, né, é o filme O Poço, também disponível no Netflix, que eu gostei muito, que também é a história de uma para quem não assistiu, assista. Para quem já assistiu, fica aí que eu vou comentar sobre o filme. Comentar rapidinho, né? Porque qual é a história? É um poço infinito que tem pessoas lá em vários níveis, e você chega a comida e vai descendo comida, e cada um vai comendo o quanto você quer e assim por diante, só que são muitos níveis, né? E a comida acaba num determinado nível, né? Tipo, primeiro 1/3 todo mundo já comeu tudo que tinha que comer, e daí todo o resto fica sem comida, né? Esse, na verdade, eu acho um filme mais legal, mais interessante também para discutir justamente a questão da distribuição de recursos, né? E é isso, essa é a importância desse tipo de obra, né? A gente discutir exatamente sobre essa questão de distribuição de recursos, que na verdade esse trem é uma metáfora para a gente discutir o que acontece no nosso planeta, no nosso país e assim por diante. Essa é a discussão que está sendo discutida no filme, né? Embora seja dentro de um trem, né? O que realmente está sendo discutido a discussão real é sobre o mundo real, né? As injustiças e assim por diante do mundo real, né? Uma outra questão, discutindo justamente sobre a questão do trem, né? Vamos supor que vai um pouquinho mais para a questão da realidade, né, por assim dizer. Se fosse bom, acho que talvez acho que é difícil de falar, de responder, mas numa situação real de um trem desse e tudo mais, onde ninguém pudesse sair assim por diante, eu acho que as coisas, eu imagino que as coisas seriam um pouco mais diferentes. Eu acho que essa questão, principalmente se fosse uma questão de, por exemplo, toda a humanidade morreu, né, e só sobrou esse tipo de pessoa, não, só sobraram essas pessoas, né, que estão no trem, eu acho, justamente para ter mais chances de sobrevivência da humanidade, eu acho que aconteceria assim, desse
essa distribuição de recursos ser muito mais justa e igualitária. Não só, obviamente, por uma questão de, não digo benevolência, mas já que só sobrou a gente, né, eu acho que a distribuição de recursos seria mais igualitária. Eu acho que sim, principalmente pela administração, que além de pensar na administração do trem, né, também seria responsável pela continuidade da humanidade, né? Então toda e qualquer vida naquele trem, principalmente se fosse uma questão como naquele trem do filme, né, onde não é só a humanidade que morreu toda, mas praticamente toda a vida, né? Então toda a vida existente naquele trem seria extremamente muito mais valiosa também. Então eu acho que sim, eu acho que se fosse uma questão real, eu acho que toda a distribuição de recursos seria extremamente muito mais igualitária, para justamente ter mais chances de sobrevivência da humanidade, né? Porque se tem muita gente que morre de fome e as pessoas se revoltam e tem muito mais morte, briga e assim por diante, a chance de sobrevivência da humanidade é muitíssimo menor. Então, eu acho que sim, eu acho que numa situação real em que isso acontecesse, eu acho que a distribuição de recursos de comida, né, seria muito mais igualitária. Agora, transportando de novo para o nosso mundo real, que é exatamente a discussão a discussão da série, né, e do filme. Obviamente a solução óbvia de quem estava passando por necessidade é uma revolta, né, uma revolução, que é justamente para obrigar aqueles que estão retendo os recursos para que possam liberar para todos, né? Obviamente a gente já viu na história outras revoluções acontecendo e etc, mas eu acho que revolução não é a solução, eu diria, né? Mesmo, eu acho que a solução para o mundo real é justamente exatamente como seria nesse trem, né? Que é realmente a distribuição de recursos, né? E já no mundo real, a questão não é mais distribuição de recursos, mas o poder de compra, né, de cada uma das pessoas, né? Então eu acho que realmente eu acho que a solução seria realmente uma distribuição de renda, né? Uma distribuição de renda por meio de impostos, pegar de quem tem mais dinheiro e o governo transferir para as pessoas com menos recursos, principalmente questões de melhoria da educação, saúde, infraestrutura, segurança para todos, habitação, cursos técnicos e assistência e assim por diante, né? Eu acho que é isso. Não sei o que mais eu poderia falar. Acho que é isso que eu tenho para dizer, né, a respeito dessa série, né, que eu tenho a respeito para dizer dessa série inicialmente, né? Bom, mais especificamente sobre o episódio em si, eu gostei muito do episódio, das tramas e assim por diante. Uma coisa que eu acho sempre muito interessante, porque o que a gente a série e assim por diante, e todas essas discussões sobre discussão sobre classes, distribuição de renda e recursos e assim por diante, que a gente sempre discute isso sobre um aspecto
sociológico, por assim dizer, mas eu acho que a gente também deveria discutir, pensar e, não digo focar, mas também dar atenção para o aspecto psicológico das coisas, né? E é isso. Mostrar uma coisa que eu queria comentar também, justamente pensando no aspecto psicológico, né, que quando você está cheio com todos os recursos e tudo mais, né, quando todos os seus problemas principais estão solucionados, né, os pequenos probleminhas tornam-se grandes problemas, né, por exemplo, a temperatura da sopa torna-se um grande problema. No caso da série, né, a discussão sobre a sauna, né, uma moça lá estava discutindo sobre o problema da sauna, um fica sem roupa, o outro fica com roupa e assim por diante, né. Pequenos probleminhas, né, que quando todos os grandes problemas estão solucionados, eles tornam o problema na sua vida, né. Mas, por outro lado, para o pessoal do fundão, né, do fundão do trem, quando os grandes problemas como fome, manter a temperatura do corpo, né, e assim por diante são o principal problema, né, qualquer outra coisa se torna muito insignificante ou irrelevante, né? E é isso uma coisa interessante para a gente pensar e perceber sobre o aspecto psicológico das coisas, né? Mais uma vez, como diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então é por isso que é importante sempre ter a informação para que os olhos possam ver e você possa não só sentir, mas tomar as decisões certas para você e para todos, né? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Se faltou alguma coisa, eu complemento no próximo episódio. Falou, tchau, tchau, muito obrigado. E é isso aí, Tico, obrigado. E deixa eu ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Acho que eu vou dar 3 estrelinhas. 3 estrelinhas, um pouquinho acima da média, porque ele me dá vontade de assistir mais episódios. Então acho que 3 estrelinhas eu acho justo. Não é genial, mas é um pouquinho acima da média. Então 3 estrelas. E é isso aí, então vamos assistir o próximo episódio e a gente volta. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro. Só a Barbarella e o Asterix que me interessam. Mentira. Também tem o... Como é o nome dele? Gerard Depardieu? Não, também. Jean Reno? Também. Não, tô falando daquele quadrinho. O Incal? Não. É um nome... Ah, o Valérian Laurentien? Tem um monte de coisa francesa boa, verdade.